Então, pessoal, a grande pergunta é essa, né? Como planejar sua carreira em tempo de crise? Vocês já pensaram nisso? Vocês vêm pensando nessa carreira? Como é que isso está na cabeça de vocês? Eu imagino que alguns de vocês já trabalham, outros não trabalham, outros fazem estágio, vão começar a falar nisso. E é disso que nós vamos falar nas próximas 1 hora, tá? Falando um pouco rapidamente sobre o meu background, eu não vou me ater muito à questão, mas só para dar um contexto, eu fui formado na IP em 2000, já trabalhava na General Motors na época, trabalhava numa área chamada planejamento de demanda, então eu não era de recursos humanos inicialmente, e depois fui convidado para trabalhar em recursos humanos um pouco antes de terminar a faculdade, e aí não saí mais. Então já vão uns 20 anos aí trabalhando em recursos humanos. Da GM fui para a Unilever. Eu já queria experimentar um pouco como que funcionava o novo modelo que a Unilever estava implementando no mundo, que era de consultoria interna. A Unilever estava comprando Arisco em Goiânia, e aí eu deixo a bela Piracicaba para ir para Arisco, lá em Goiânia. Fiquei 2 anos em Goiânia, trabalhando diretamente de lá, e aí, depois de lá, eu voltei para Indaiatuba, aqui numa fábrica que faz detergente em pó, toda a família Omo aqui da Unilever, em Indaiatuba. Fico 1 ano mais ou menos nessa posição, e aí a Unilever me dá a oportunidade de ir para a Inglaterra para trabalhar lá. Lá passo 1 ano e meio mais ou menos trabalhando, e aí volto para cá de novo pela Unilever, já com os meus filhos na barriga da minha esposa. Eu tenho gêmeos da primeira gestação, e aí nós vamos falar um pouco de dilemas de carreira. Então esse era o primeiro ponto: vamos ter filho, vamos casar, vamos fazer. Então voltamos de lá grávidos, e os meninos nasceram aqui no Brasil. Fico mais uns 8 meses na Unilever, e aí surge a Mondelez, né, que na época era Kraft Foods, como o Renato bem lembrou, era a empresa que aí em Piracicaba detinha a marca Nabisco. Daí vou para Curitiba. Curitiba, a sede da Mondelez era lá. Lá nasce a Mariana, minha terceira filha. E aí de lá venho para São Paulo num movimento da compra da Mondelez, tinha acabado de comprar a Cadbury Adams, e aí me instalo em São Paulo, e já são 10 anos praticamente de São Paulo, entre Mondelez, Kimberly-Clark e agora a Novo Nordisk. Então, uma passagem, essa é um pouco a história da minha carreira. Ao longo da palestra, a gente vai falando um pouco mais sobre cada uma dessas coisas que surgem aí. E aí vem a pergunta: qual foi a última vez que você pensou na sua carreira? Chat. Fala assim para mim: tem pensado muito, penso o tempo inteiro, de vez em quando, ontem, hoje? Esse é um momento, vocês principalmente que estão na universidade, onde essa pergunta, 5 minutos atrás, o Vinícius, essa eu adorei, todo dia quase. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que eu vou fazer acabado a universidade ou durante a universidade? Como eu vou me recolocar no mercado de trabalho? E aí outra pergunta que eu queria que vocês respondessem também lá no chat é: quais os dilemas que vocês enfrentam em relação à carreira de vocês? O que tira o sono, né? Como esse pessoal que está falando aí, pensei hoje, faz 5 minutos, o que tira o sono de vocês? O que fala, nossa, meu, eu não sei como que eu vou ser absorvido, em que área eu vou atuar, quais são os dilemas que sempre vêm da carreira? Sempre em constância pensando no planejamento da carreira. Frustração, o Lucas Franco falou. O que mais, pessoal? Coloquem aí no chat. Não saber o certo o que seguir, frustração. O que mais? O que vem na cabeça? Quando fala de carreira, o que vem na cabeça? Toda vaga pedir experiência. Essa é clássica, né, Vinícius? A incerteza da Júlia.
Concorrência aumenta a cada dia. Essa notícia, nós vamos falar um pouco disso, tá, Alex? Essa notícia é dura, mas ela é real, cara. A concorrência realmente, não sei se a gente vai ter como mudar. Medo de escolher a carreira errada. Muito bom, pessoal, tá legal. Acho que essas coisas que vocês trazem como dilema, ela é absolutamente normal no período que vocês estão vivendo. É natural que vocês, aí estudando e terminando a universidade ou no começo da universidade, tenham essas dúvidas de carreira. A má notícia que eu tenho para vocês é: o dilema nunca termina. As pessoas acham que não, porque eu estou começando, eu tenho um dilema, daqui a pouco eu resolvo. Cara, nunca termina. O dilema muda, né? Hoje eu tenho dilemas de carreira, né? Depois de 25 anos, provavelmente os professores têm. Os dilemas de carreira, eles vão acompanhar a gente sempre. Por isso que alguém tocou num ponto aqui que eu vou falar logo mais ali na frente. Tem que planejar a carreira, tá? Então esse era outro convite que eu ia dar para vocês. Peguem um papel e uma caneta e anotem assim temas importantes que vocês consideram para que vocês guardem como parte dessa palestra que a gente vai falar, tá legal? Primeira coisa que eu queria trazer é assim, você sabe para onde você quer ir? Você sabe qual que é o futuro que você deseja para a tua carreira? Se você não sabe, uma grande dica que a gente tem é assim, começa a avaliar o que você está fazendo agora, né? Normalmente, se você tem um indício, para quem coloca lá, eu não sei que caminho seguir, eu não sei exatamente o que fazer, a primeira dica que eu dou é assim, comece a entender o que você está fazendo agora. Você gosta do que você está fazendo agora? Faz sentido o que você está fazendo agora? Talvez você possa continuar nessa trilha, né? Porque às vezes as dúvidas vêm porque realmente a gente tem muita opção, né? Tem uma série de opções e que a gente ainda não elaborou exatamente o que fazer. Eu gosto muito desse gráfico porque ele fala um pouco de como que é a nossa carreira em geral, né? Primeiro, quem está aí nos seus 17, 18 anos de idade, está na farra, está na balada, hoje não mais, né? Com a pandemia, acho que está mais controlado. Mas primeiro você está na farra, depois você entende que faz parte de uma revolução, que você pode mudar o mundo, entra na universidade, faz um estágio, consegue um emprego e pensa logo em como que eu vou ganhar o meu primeiro milhão, certo? Talvez isso não aconteça, isso pode gerar eventualmente uma frustração em você, e aí, no fim do dia, você tem o sossego. Essa é a visão que vocês têm de carreira? Eu acredito que não. Eu acho que essa visão está muito ultrapassada, né? A turma da minha época pensava assim, pensava em aposentadoria. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, vocês não vão aposentar, e daqui a pouco nós vamos ver já já como é que isso funciona. A não ser que tenha aquele carinha já dizendo para mim, não, Moisés, mas eu sou investidor, eu já estou planejando aqui nos próximos 10 anos, eu vou ter X milhões e aí eu vou aposentar. Sinto dizer que mesmo que você seja um excelente investidor, você vai ter que continuar cuidando do seu dinheiro. Não há dinheiro suficiente que faça com que você possa descansar e só farrear, dormir tranquilo, tá? A grande pergunta é, bom, daqui a pouco me formei, né? E daí? O que eu faço? O que eu vou fazer? Primeira dica que eu gosto sempre de trazer é: nós estamos numa fase onde as pessoas vivem por propósito, né? O que você gosta de fazer? Eu sou de uma geração onde administrador era administrador, engenheiro era engenheiro, médico era médico e advogado era advogado. Hoje, o que a gente está vivendo são administradores que vão trabalhar com TI, engenheiros que vão trabalhar em RH, médicos que desistem da profissão e vão ser florista. Por quê? Porque existe uma fórmula regendo a geração do futuro. A geração do futuro faz aquilo que gosta. Então essa é a primeira dica para ser bem sucedido numa carreira. Se você está fazendo um negócio que você não gosta, a minha sugestão é: sai fora. Sai fora. A grana não é tudo na vida. E eu trabalho nas organizações há 25 anos e eu estou cheio de ver gente insatisfeita, frustrada dentro das organizações.
Segundo tema, acho que é um pouco, alguém colocou lá quando eu perguntei, né? A competição. Como é que você faz para se destacar nesse mundo? Vamos para o chat. O que diferencia um bom profissional do outro? Fale um pouco aí, dicas. Vamos participar. O que você faz hoje para se diferenciar no mundo? Alguém disse que a competição era muito acirrada, né? Como que você faz para se destacar no mundo? Proatividade para aprender, competência e qualidade. O que mais? Vou ser dinâmico, a Luísa Helena falou. O que mais? Sempre aumentar a consciência e se aplicar ideias novas, ter um diferencial, flexível, inteligente, raciocínio lógico e proatividade. O que mais? A capacidade de aprender, esquecer e... Ah, adoro essa, Thiago. Essa é muito moderna. Tem que muito fazer isso. Aprender rápido, esquecer e reaprender. Isso é uma da característica de gente muito potencial além da média. Legal. Eu trouxe algumas ideias também. Conhecimento é importante? Sim, é importante. Ele é tudo? Não é tudo. Agora os professores vão me matar, mas assim, existe uma discussão sobre o futuro do trabalho, se realmente daqui a algum tempo nós vamos precisar da formação para exercer as funções. A formação universitária, da formação técnica. Eu acredito, particularmente, que para algumas funções sim, para outras funções não. Né? Então nós estamos vivendo uma mudança na forma de gerenciar a carreira. Habilidade é importante? Sim. Ela é imprescindível? Não. Atitude é importante? Falei aqui, para quem é familiarizado com o termo, do famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Só isso é o suficiente para que você se destaque no meio da multidão? Essa era a pergunta inicial. Tem um tema hoje chamado inovação. Alguém colocou aqui, aprender, inteligência. Eu tenho que ter conhecimento, habilidade, atitude e ser inovador. Ser inovador é fazer as coisas de forma diferente. Não vamos ficar aqui discutindo se a inovação é disruptiva, não é disruptiva, mas assim, é fazer as coisas de forma diferente. Desafiar o status quo. Essa é uma característica imprescindível para as pessoas se destacarem hoje em dia. E um tema que eu gosto muito, as pessoas têm que ter valores alinhados com os valores das organizações que vocês vão servir ou das empresas que vocês vão abrir, tá? Então essas 5 coisas, elas completam, na minha visão, aquilo que diferencia uma pessoa da outra dentro das organizações, tá legal? Eu queria falar um pouco com vocês sobre esses dois termos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ou de falar, ou de estudar, mas essas são duas palavrinhas que tá o tempo inteiro presente quando a gente fala de carreira. Uma coisa é desempenho, outra coisa é potencial. Quem consegue para mim, rapidamente nas palavras aí no chat, classificar ou definir o que é desempenho, o que é potencial? Quem se arrisca? Não tem problema, tá, gente? Se errar, sem medo de errar, vamos junto, a gente vai construindo o conhecimento. Não tem certo ou errado aqui, tá? Fazer e poder fazer. Legal. O Antônio disse. O que mais? Execução. Fernando, execução é o quê? Desempenho ou é potencial? Ah, desempenho e execução. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Existe uma diferença conceitual entre essas duas palavras. Quando eu falo de desempenho, eu falo de algo que já aconteceu, certo? Como foi o desempenho da bolsa ontem? Como foi o desempenho da bolsa hoje?
como foi o desempenho do Corinthians no jogo passado. Quando eu falo de desempenho, eu olho num retrovisor, tá? Eu olho no passado, eu olho com coisas que já aconteceram. Ele pode ser baixo, médio ou alto, tá? Quando eu falo de potencial, eu falo de futuro. Eu falo de algo que não aconteceu ainda. Eu gosto sempre de usar o exemplo do bebê. É aquele bebê que você olha e muito cedo caminha, fala e fala, nossa, essa criança... E a gente começa a definir o potencial dessa criança. Essa criança vai ser assim assado. Essa criança vai fazer aquilo, aquilo, outro. Quando a gente fala de carreira, você precisa olhar muito bem como que está o seu desempenho e como que está o seu potencial, tá? As empresas avaliam as pessoas em cargos de chefia, em cargos maiores, através dessas duas vertentes. Ele tem um desempenho excelente, ele tem um potencial incrível. Normalmente, quando você vai candidatar uma vaga, eu como recursos humanos eu já estou olhando se você pode fazer 2 vagas acima. Eu contrato um analista pensando que ele pode ser gerente. Analista, coordenador, gerente. Tem gente que só pode ser analista. Tem gente que vai conseguir chegar coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente. Quando a gente fala de potencial, nós estamos falando de o quanto esse indivíduo pode ser no futuro. Para os rapazes, e talvez para as meninas que entendem também de futebol, é aquela história a expectativa que se cria em relação a determinados jogadores, né? Surge um novo nome, principalmente no Brasil, nossa, esse cara vai ser o melhor do mundo, esse cara vai jogar no Barcelona, esse cara vai fazer aquilo, aquilo outro, né? Então, é muito importante que você faça uma autoanálise para saber como é que está o seu potencial e como é que está o seu desempenho em relação àquilo que você vai fazer. Tá legal? Então vamos lá, estamos entregando chaves, hein? Falamos dos 5 coisas que diferenciam uma pessoa da outra e de 2 pontos que são super importantes para o desenvolvimento da sua carreira. Tamo junto? Bora lá. Planejamento de carreira. Você acredita nisso? Quem de verdade, eu gosto de fazer essa palestra ao vivo, porque aí as pessoas, quando eu pergunto isso, as pessoas ficam meio tímidas. Elas começam a não fazer contato visual, mas a pergunta é: quem de vocês tem um plano de carreira? Não precisa responder no chat, é só para pensar, tá? É muito raro as pessoas ter plano de carreira. Eu tinha um chefe que falava assim para mim: se você não tem plano de carreira, você está jogando com a sorte. Se um dia você for promovido, beleza. Se você não for promovido, você está jogando com a sorte. Quando você planeja a tua carreira, você tem condições de saber. Pega lá 5 dimensões. Quais são as habilidades que eu sou bom, quais são os conhecimentos que eu sou bom, quais são as atitudes que eu sou boa, quais são as inovações que eu sou bom e quais valores conversam comigo. Não precisa saber, que nem a gente cobrava lá no passado, né? Eu sou ainda de uma época que quando você ia fazer entrevista, as pessoas falavam, o cara falava assim: o que você quer ser no futuro? Você falava: eu quero sentar no seu lugar, né? O cara era um presidente. Isso impressiona. O microfone. Moisés, eu acho que cortou um pouquinho o seu microfone. Não sei por que ele desligou sozinho, Júnior. Voltou, né? Voltou. Então vamos lá. Então, eu não. A pergunta que sempre se faz é: você tem um plano de carreira? Porque você tem que ter. Você tem que ter pelo menos uma ideia de qual que é o seu próximo passo de carreira. Para que você possa avaliar naquelas 5 dimensões que a gente falou: conhecimento, habilidade, atitude, inovação e valores, como que você está em relação a isso, tá? E aí uma outra pergunta que eu sempre faço é: de que é a responsabilidade da carreira?
Gente, eu vou ser muito sincero aqui, e aqui começam um pouco as provocações. Não é responsabilidade das empresas fazer plano de carreira, tá? Quem deixa a empresa para falar, não tem um plano de carreira definido lá? Loser. Cara, não é responsabilidade das empresas. Nenhuma empresa hoje em dia que tem bons processos de recursos humanos criam planos de carreira. Quem cria plano de carreira é o próprio funcionário. É ele que vai fazendo o caminho. As empresas dão oportunidade de você fazer programas de desenvolvimento, programas de aceleração de carreira, concorrer a vagas no exterior, concorrer a outras vagas, mas fazer plano de carreira, olha, você entra aqui hoje analista e se você fizer tudo isso aqui em X anos, você é presidente. Isso não existe mais. Isso é muito, muito raro hoje em dia. Talvez algumas organizações públicas ainda tenham alguma coisa nesse sentido. Mas as organizações privadas não têm mais esse tipo de situação. A grande notícia, notícia é, você tem um plano para chegar onde você quer? Né? Você estuda o que você quer? Eu vi muito no começo das pessoas falando, eu não sei por onde começar, eu não sei se estou na carreira errada, se estou na carreira certa. Cara, é um trabalho de pesquisa. É um trabalho de sentar com pessoas que já fazem a posição que você deseja. Perguntar se elas gostam disso, perguntar quais são as dificuldades que tem nessa posição, se faz sentido você seguir essa carreira ou não. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem plano de carreira. E aí vai outra dica preciosa. Se você tem, você sai na frente. Né? Quando a gente falava lá da concorrência, se você tem um plano, você sai na frente. Eu sempre tive. Eu fiz 5 mudanças de empresa, vocês viram, né? Eu nunca fui mandado embora de empresa nenhuma. Sempre saí porque eu recebi oportunidades melhores via headhunters. Empresas que me buscaram para oferecer posições melhores. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que eu queria fazer, como que eu queria chegar. E às vezes, em determinadas empresas, eu percebi que aquele meu objetivo não ia acontecer naquela determinada empresa. Eu não estou dizendo para vocês que vocês precisam sair pedindo demissão amanhã. Mas se você tiver um plano, você tem que ter muita clareza. Você vai ter muita clareza de o que você quer e qual que é o momento de mudança. E aí vai uma provocação. Se você quer sonhar alto, talvez seja um dilema que vocês não colocaram lá, vocês comecem a pensar se a Grande Piracicaba é o lugar onde você quer ficar. Eu sempre tive uma clareza assim, eu trabalhava na Delphi na época, eu falei, o dia que eu sair da Delphi, eu saio de Piracicaba. Porque as outras empresas que tinham naquele momento não me interessavam, não eram empresas que eu olhava e falava, nossa, eu adoraria trabalhar na empresa XPTO. Então, às vezes também na carreira a gente tem que estar junto, pensando o que eu vou fazer, não só do ponto de vista de encontrar uma outra oportunidade, mas estar aberto a mudar de cidade, a mudar de país, a fazer mudanças dentro desse plano. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou indo num ritmo tranquilo, tá dando para acompanhar. Dá um ok aí para mim no chat, só para eu saber se vocês querem que eu vá mais devagar, se está tranquilo. A Bruna está dizendo que sim, tudo certo, ok, beleza. Joia. Aqui também vai uma provocação. E aí tem a ver também com aquele tema que a gente estava falando de competição, né? Concorrência. O professor Renato já deve ter falado isso para vocês em algum momento, ou qualquer outro professor que vai falar de aulas de administração, de companhias. As companhias, elas são uma pirâmide e não tem espaço para todo mundo. Se todos vocês, 100 e tantas pessoas que eu estou vendo aqui, querem ser presidente, não vai ter espaço para todo mundo. Alguns vão chegar, outros não. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre pessoas que têm altíssima performance, lembra da história do performance potencial, e pessoas que são de senso comum.
né? Elas não entregam além da média, elas não se esforçam além da média, elas não têm um plano de carreira. Pessoas de alta performance têm. Tem um grupo que ajuda, eles têm networking, eles estudam mais de uma matéria, eles trabalham mais do que as pessoas comuns trabalham. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para vocês saberem e entenderem esse conceito de alta performance. Do lado esquerdo, Messi, alta performance. Do lado direito, senso comum. Do lado esquerdo, Evander Holyfield, altíssima performance. Do lado direito, pessoas comuns. Do lado esquerdo, pessoas de altíssima performance. Do lado direito, pessoas comuns. Boas, mas comuns. Do lado esquerdo, essa é para as meninas. Oprah, altíssima performance. Eu a vi palestrar 2 anos atrás. Impressionante, para 5.000 pessoas nos Estados Unidos. Como apresentadora, espetacular. Do lado direito, pessoas comuns. Vocês entenderam, né? Uma coisa é alta performance, outra coisa é senso comum. Como pensar nas carreiras nos tempos de crise? Acho que essa é a pergunta que a gente vem tentando resolver. O pessoal curtiu aí. Sem viés político nenhum, pessoal. É só uma comparação e um fato. Como pensar nas carreiras em tempo de crise? Aqui eu vou fazer uma provocação bem forte. Quem aqui fala inglês fluentemente? Pode colocar no chat. A Júlia falou que sim, a Eduarda também, a Natiele também, o Diego também, o Lucas também, e por aí vai. Opa, eu, pá. Então, para quem estava perguntando lá em cima sobre a competição, aqui a gente já começa a estabelecer uma régua entre quem pode ir mais além e quem não pode. A dica é, se você não fala ainda, corra atrás o mais urgente possível. Não é mais uma questão de requisito indispensável. As pessoas já assumem que você tem que falar. E, de novo, estou falando numa perspectiva dessas carreiras da onde eu faço parte, empresas multinacionais, né? Hoje em dia até os gamers precisam falar inglês, né? A minha criançada, meus filhos têm 13 anos, os 2 falam, né? Tem que começar já muito cedo. E aqui, propositadamente, eu vou colocar alguns slides em inglês, tá? Se você não fala, eu sugiro tira foto, escreve, mas vai atrás do conhecimento. Ah, Moisés, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. São 2 variáveis que você pode controlar, tá? Tempo. Quando eu fazia faculdade, eu levantava às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã, entrava no trabalho às 7, saía do trabalho, ia para academia, da academia para o inglês, do inglês para a faculdade. Eu não sei se ainda é hoje, mas na época a gente tinha aula de sábado. Então, assim, sexta-feira, balada, não tinha, porque às 8 horas da manhã tinha aula com o Reinaldo. Então eu tinha que colar lá no sábado cedinho. Então, suas variáveis controláveis, tempo e dinheiro. Você não tem tempo de fazer 5 vezes por semana, faz 3. Não tem tempo de fazer 3, faz 2. Não tem tempo de fazer 2, faz uma. Mas não deixa de fazer. E a grana também é relativa. Tem curso grátis na internet. Então, amigos, se querem ter pessoas de alta performance, a questão do inglês é imprescindível. Eu quero falar um pouco sobre saindo, não é saindo de carreira, mas a gente já volta a falar um pouco da questão de carreira, mas eu quero falar um pouco sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Porque vocês não vão gerenciar, quando estiverem numa posição de diretoria como a minha, esse mundo que eu estou gerenciando. Vocês vão gerenciar um outro mundo. E aí, dica de leitura. Eu sei também que nem todo mundo gosta de ler. Se for ler em inglês ainda, a história piorou. Mas tem gente que quer, e que gosta, e que sai na frente.
A Linda Creighton, ela é a pessoa mais bem desenvolvida hoje para falar sobre futuro do trabalho. Em 2018, eu tive com a Linda na London Business School, fazendo um curso sobre o futuro do trabalho. E eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi no curso lá com ela. Tá legal? O nosso mundo, ele muda muito rápido. É um mundo cheio de complexidade, aonde as coisas têm impacto exponencial, né? Vocês sabem bem o que é isso, né? Então, colocar um post no YouTube pode te gerar milhares de seguidores e você sai do anonimato da noite para o dia. E múltiplos stakeholders, né? Eu tenho muitas pessoas hoje para dialogar. A instituição, o governo, a comunidade, tem muitas coisas, muitas pessoas envolvidas em tudo que eu vou fazer. E aí, a Linda fala de algumas megas tendências. Eu ainda vou ser complacente com o pessoal que não fala inglês, hein? Tem algumas mega tendências que eu gostaria de comentar com vocês. A primeira delas é a discussão sobre o que é digital e o que é social, né? A gente está exatamente vivendo esse dilema hoje. Os meus colegas de RH, de algumas empresas, estão discutindo se a gente vai voltar para o escritório. Eu não sei como é que está em Piracicaba, mas em São Paulo tem uma discussão. Vai voltar as pessoas a trabalharem nos escritórios? Os escritórios vão continuar existindo ou não? Cada um vai trabalhar da sua casa, as empresas vão ser virtuais e é assim que vai funcionar. Talvez vocês vão gerenciar empresas que não têm espaço físico no futuro. Empresas que são plenamente virtuais. O seu primeiro dia de integração vai ser que nem esse aqui que a gente está fazendo. Você entra no Teams, conhece seu time e você nunca vai ter contato com essas pessoas presencialmente. Então essa é uma discussão muito premente e a primeira grande tendência. A segunda grande tendência é as pessoas vão viver mais de 100 anos. Provavelmente eu vou viver 100 anos. Meu pai tem 87 anos hoje, mora em Piracicaba. Meu pai nasceu em 1933. Cara, eu provavelmente vou viver mais que ele. Eu quero viver mais que ele. Eu quero viver pelo menos 106 anos. Para eu viver 106 anos, eu não vou poder depender da aposentadoria do FGTS. Vocês vão gerenciar empresas que vocês vão ter que trazer pessoas que já estavam aposentadas para dentro do mercado de trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem empresas hoje em São Paulo, em diferentes lugares do Brasil, contratando estagiários sêniores, né? Pessoas que já saíram do mercado, que têm mais de 50 anos, mais de 60 anos, voltando ao mercado de trabalho. Tá? Nós não vamos ter gente suficiente para dar conta do crescimento que as empresas vão ter nos próximos 30 anos. Uma outra coisa que vem sendo discutida muito é assim, a carreira antigamente era exatamente como está aqui do lado esquerdo, né? Papai trabalhava e a mamãe cuidava. O papai tinha uma carreira e a mamãe era uma cuidadora. O career é de cuidadora. Depois, o papai tinha uma carreira e a mamãe começou a ter um job, né? Ela não trabalhava como o papai, das 8 às 5, numa empresa executiva, mas ela fazia já alguns trabalhos e tal. Hoje, a gente tem os casais com carreiras duplas. Então, também, vocês vão gerenciar companhias onde o sujeito trabalha contigo em Piracicaba e a mulher trabalha em São Paulo. Talvez já tenham exemplos na família, talvez exemplos de amigo. Eu tenho um exemplo de um amigo que trabalha aqui em São Paulo e a mulher trabalha em Curitiba. Então, vocês vão ter que administrar essa coisa de fazer as coisas remotas. Esse é um slide que eu gosto muito, porque quando você pensa na sua carreira, você pensa no quê? Você pensa numa carreira que nem eu pensava 20 anos atrás? Eu vou entrar na Delphi, eu vou trabalhar das 8 às 5, eu tenho um salário no fim do mês, tenho férias todo ano, tarará. Isso está fadado ao fracasso. A pandemia já está mostrando isso, né? A Unilever acabou de implementar um modelo, não sei se vocês viram, assim, que eles chamam de job sharing. Então você contrata duas pessoas para a mesma função. Uma trabalha de segunda a terça e a outra trabalha de segunda a quarta e a outra trabalha de quarta a sexta. Essas duas pessoas têm a flexibilidade
de trabalharem em outros empregos. Então, quais são os tipos de emprego que nós vamos ter no futuro? Funcionários que vão trabalhar por si próprio, pessoas que vão trabalhar em joint ventures, pessoas que vão fazer negócio através da sua rede de contato, já existe isso muito forte em trabalhos na internet, freelancers, né? Então o Moisés não vai trabalhar para a Novo Nordisk. O Moisés vai trabalhar para a Novo Nordisk, para a Shell, para a Roche, para a Novartis, porque eu vou vender minha força de trabalho para diferentes empresas. Trabalhos temporários, trabalhos part-time, isso já está acontecendo na minha empresa, a gente tem um grupo que trabalha part-time, né? Então ele não trabalha 8 horas por dia, ele trabalha só 4 horas por dia e tem meia jornada. E pessoas que têm multitrabalhos. Então olha que legal, aquela dúvida lá do começo, que era eu não sei bem que carreira que eu vou fazer, pode ser que eu escolha a carreira errada, vocês têm um leque de opções. Vocês podem ser o que vocês quiserem. De novo, 10 anos atrás, quando eu entrevistava o estagiário, ele falava para mim, não, que eu quero ser gerente amanhã. Hoje eu entrevisto o estagiário e ele fala, eu quero ter uma experiência, mas talvez eu queira investir na bolsa, eu quero morar fora do Brasil, eu quero ajudar pessoas na África. Vocês podem tudo. Não tem mais aquela exigência de você, não, porque eu estou terminando a faculdade, se eu não entrar, depois eu vou ficar velho. Cara, não existe isso. Mudou tudo. A característica do trabalho é essa que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão fazer parte de uma outra organização. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto é de 2018. Essa garotinha é uma garotinha indiana, que ela foi palestrar na conferência de Davos. Ela tinha na época 12 anos de idade e ela resolveu um problema da tribo dela, que a avó, a bisavó, a avó, a mãe sempre saíam da tribo e iam buscar água num reservatório, porque a gente chovia, ficava num rio e eles pegavam essa água para comer, beber, tomar banho, a 3 quilômetros da casa dela. Essa menina resolveu o problema de buscar água a 3 quilômetros. Ela instalou captadores de chuva e ela consegue armazenar na casa dela água para o ano inteiro. Ela estava em Davos falando da experiência com pessoas muito técnicas, que queriam usar a mesma ideia que ela teve para outros temas. Isso toca um pouco aquele tema que eu falei para vocês, de que muito provavelmente é esse tipo de conhecimento que vocês vão buscar no futuro. Não vai ser mais escolher funcionários pela descrição de cargo ou pela habilidade que já está pré-descrita numa folha colocada pelo RH. Essa é a Linda Grayton, aquela que eu estava com ela na foto lá, numa loja no Japão que não tem funcionários. Tem esse robô aí. Não é louco? Você pega o que você quiser, o robô te atende de uma forma familiar, você passa o seu cartão e leva suas coisas embora. Para quem conhece, na China, supermercado já é mais ou menos assim. Não existe supermercados físicos. As pessoas passam nas estações, colocam seus celulares, escaneiam os produtos que querem e o supermercado manda direto para sua casa. É esse tipo de mundo que vocês vão gerenciar. A grande discussão é sobre a questão da inteligência artificial. Eu, particularmente, aí vai um pouco a minha visão. Eu acho que existem coisas que um computador pode fazer facilmente, como jogar dama, como jogar xadrez, mas isso talvez seja muito difícil para um ser humano fazer todas as combinações que ele faz. Por outro lado, subir uma escada para a gente é fácil, mas para o robô talvez não seja tão fácil. Eu não acredito que tudo vai ser substituído pelo robô, pelo simples fato que as competências do futuro têm muito a ver com questões humanas, né? A gente está vendo de novo na pandemia as empresas fazendo palestras sobre
saúde mental, yoga, conversa com as crianças, uma série de questões relacionadas ao humano, porque é isso que vai também contar a favor do humano na disputa, na conversa com o robô. Então, inteligência emocional é super importante. Ensinar as pessoas continuará sendo muito importante. Ser muito atento às questões de ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Criatividade, aprendizagem ativa, buscar sempre diferentes formas de aprender. Então, para aquele que está pensando que acabou a faculdade, acabou a aprendizagem, esquece, aí que começa a aprendizagem, e ter um pensamento crítico em tudo que se faz e em tudo que se desenvolve. Tá legal? A grande pergunta é, você está preparado para esse futuro? Vamos para o chat? Quais os medos? Quais os anseios? Quais os insights que vocês têm? Se isso que eu falei nesses 10 minutos, falando desse mundo que vocês vão gerenciar, o que vocês sentem quando ouvem essa apresentação? Faz sentido, não faz sentido? Concorda, não concorda? Vamos conversar um pouquinho aqui no chat. Grandes mudanças, Rodrigo. Adaptar-se às mudanças faz todo sentido. O Lucas Franco. Vocês já percebem isso? Vocês já trabalham com algum tema que está ligado a essa questão de inovação, de digital? Como que vocês estão em contato com isso? Estão lendo? Enfim, está muito longe da realidade de vocês? Me conta um pouco aqui no chat. Joyce, uma pequena sensação que estamos muito mais próximos desse mundo. Joyce, eu não diria que estamos mais próximos, ele já é real. Ele já é real. Ele já é real. A Google anunciou que não volta mais para o escritório. Vão trabalhar todo mundo de home office. Vão ficar todo mundo trabalhando de casa. 6 meses de quarentena, eu não comprei quase nada com dinheiro. Só comprei via internet. Reinventar o conhecimento, cultura, habilidades. Vladimir, eu gosto muito da sua fala, porque é isso mesmo, cara. Vocês vão precisar, vocês vão ser os líderes do futuro. Né? Amanhã quem vai estar dando palestra aqui são vocês. Vocês precisam, de verdade, reinventar o conhecimento. Né? Aquela frase lá do começo, aprender, desaprender e reaprender. E, cara, como a gente aprende rápido, né? Eu fico pensando, eu coloquei a empresa inteira de quarentena no dia 17 de março. Eu tinha processos que não eram digitalizados, que não eram feitos de forma digital, e em um mês todo mundo aprendeu. Quem me segue pelo LinkedIn, eu postei semana retrasada, a gente fez uma convenção virtual. E esse é o caminho. Legal, gente, vamos lá, vamos seguir. Nós estamos indo para a finaleira agora. Quando eu pergunto se você está pronto, eu acho que tem 3 coisas que eu queria comentar que vocês podem começar a pensar. Primeiro, precisa trabalhar com propósito. A tua carreira precisa ter um propósito. Por que você veio fazer o que você faz? Ou o que você quer fazer? Por que você levanta todo dia? Parece papo de RH, mas não é. Por que você levanta todo dia? Por que você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Quando eu falo em propósito, eu sempre penso nesse cara aqui. Um cara que está reinventando a forma de fazer a religião. Não tem papamóvel, tem contato com as pessoas. Esse cara é meu ídolo. Eu vi esse cara falar também numa conferência nos Estados Unidos. É impressionante o poder de atração que o Obama tem com as pessoas.
O propósito de eu vou ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, eu vou fazer essa nação diferente. Para quem é da cor e gosta de samba, ou que também não é da cor e gosta de samba, Dona Ivone Lara, no mundo onde todos os cantores eram homens, eu vou fazer a diferença nesse mundo masculino cantando samba, sim. Esse intuito, esse propósito, essa clareza faz parte de pessoas vencedoras. Não importa que eu viva num país que tem falcatrua, que tem coisas que não são bem feitas, eu vou passar o rodo nisso aqui. Sou fã desse cara. Então, primeira coisa é ter propósito. Segunda coisa é autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu sei no que eu sou bom, mas de verdade, eu pergunto para as pessoas o quanto eu sou bom naquilo, naquilo, naquilo outro. Eu olho e sei aquilo que eu vou fazer diferença no mundo. Se você não sabe, comece a estudar agora. Se auto-estudar. Tem que ser muito sincero, honesto consigo mesmo. Isso eu sou bom, isso eu não sou tão bom. E tem um tal de DDA, que eu adoro. Tem que estar ligado às questões da diversidade. Vocês vão gerenciar organizações cada vez mais diversas e inclusivas. As pessoas estão escolhendo as empresas que vão trabalhar se as empresas trabalham com diversidade. Tem que estar conectado. Tem que entender de digital. Tem que entender. Ah, minha empresa está ultrapassada, ainda faz coisa no papel. Cara, sugere para o seu chefe, sugere para o seu patrão, sugere para a sua empresa mudar a forma de pensar. Tem que ser ágil. Eu não vou entrar aqui no capítulo, mas vocês já devem ouvir falar bastante disso, né? Ágil, o agile, é o tema mais importante do momento. Fazer as coisas de forma rápida, resolver as coisas de forma rápida, para que a gente possa produzir cada vez mais. Agora, nós falamos de uma série de coisas que podem dar certo na carreira, né? Imagino que vocês já colocaram uma série de coisas aí no papel. Mas tem coisas que podem dar errado também, né? O que pode dar errado? Se você não gerenciar os seus medos, se você não fizer com que as suas convicções sejam maiores que seus medos. Tem gente brilhante que deixa de fazer carreiras sensacionais porque tem medo. Medo de se arriscar, medo de entrar na posição errada, medo de sair de Piracicaba, medo de... Tem um monte de gente que tem medo e não cresce porque tem medo. Não deixe que seus medos te vençam. Não baseie a sua carreira em dinheiro. Dinheiro não é um fator primordial para a sua carreira. O dinheiro ele vem depois. Depois que você está estabelecido, depois que você já está numa determinada posição, aí é que você vai ganhar dinheiro, né? Mas tem que se basear no propósito daquilo que você vai fazer. Faça aquilo que você ama. Eu falei, não adianta fazer aquilo que você não gosta. Isso não vai te levar a nada. Isso não vai fazer com que você cresça. Quando você gosta daquilo que você faz melhor que todo mundo, né? E outra coisa que eu gosto de desmistificar também, né? Vira e mexe as pessoas falam, não, porque ninguém está feliz nas organizações. Lá um monte de gente frustrada. Em partes é verdade, tem muita gente frustrada dentro das organizações. Mas tem gente que adora, como eu. Eu adoro trabalhar nas organizações. Eu não tenho competência hoje para liderar um negócio próprio. Eu adoro trabalhar nas organizações. As organizações me deram experiências espetaculares e eu sou muito grato a isso. É importante a gente se adaptar às situações, mudar, perceber as coisas como elas funcionam, para que realmente você possa ir adequando o cenário que se apresenta às suas entregas, ao seu potencial.
tenha consistência naquilo que você faz. Hoje em dia está cheio de gente que quer aprender rápido e virar gerente. Está cheio de gente. Tenha consistência. Entreguei, eu sou bom, amanhã eu dou um outro passo. Entreguei, eu sou bom, amanhã eu dou outro passo. Eu entrevisto gente, estagiário, analista, que o cara já quer chegar com a camisa 9 na mão. Ainda tem que ter consistência na entrega. Tem gente que vai muito rápido, mas tem gente que não tem condições de ir rápido. Curta a caminhada. Esteja preparado. Não fique gastando fosfato com coisa que não está dentro do seu controle. Gerencie aquilo que está dentro do seu controle, dentro da sua influência. E elimine as zonas de preocupação. E você é do tamanho dos seus sonhos. Não deixe que ninguém diga para você que você não é capaz de fazer um trabalho, que você não tem condições de entregar alguma coisa. Você é do tamanho que você sonha. Se você sonhar que pode ser grande, você vai ser muito grande. Se você também acha que está ok, uma carreira mais comum, mais baixa, tudo bem também, tá? Acelere e viva seu propósito. O propósito é uma coisa que a gente vai ao longo da carreira moldando. Ninguém sai da onde vocês estão, da cadeira da universidade, dizendo meu propósito de vida é esse e eu vou transformar o mundo. Ele muda. De acordo com o que você vai caminhando na carreira, ele vai mudando. Ele vai tendo outras características. Nós estamos aqui quase terminando e a gente falou muito sobre carreira. Para mim, eu queria que vocês guardassem 3 coisas. Viva com propósito, tenha um plano de carreira e faça um autoconhecimento e trabalhe as suas oportunidades de melhoria, né? E maximize as suas fortalezas. Mas o mais importante que tudo isso, para mim, é o seguinte: a carreira, ela é uma bolinha de tênis. Você joga ela na parede, ela pinga, ela volta. Você pode errar, você pode entrar numa empresa que você não goste, você pode sair dessa empresa que você não goste. Por quê? Porque ela é moldável. Você joga ela, ela volta na sua mão. Você joga ela, ela vai para cima, para baixo. Depois de 25 anos, eu acho que o mais importante do que tudo isso que a gente está falando, eu sei que vocês estão ávidos por saber como é que o mercado vai receber vocês, o que as empresas pensam e tudo mais, mas já já vocês vão perceber que a carreira é importante, mas ela não é mais importante do que isso aqui. A família é mais importante que tudo. Ela é uma bola de vidro. A sua saúde é uma bola de vidro. Se você não estiver atento à sua saúde, à sua família, e ela cair no chão, essa bola, você pode ter perdas que talvez você não tenha como reparar. Então essa é a minha mensagem final para vocês. Eu espero que vocês sejam muito felizes, eu espero que vocês tenham carreiras incríveis, espero que a gente se encontre por aí e que vocês possam bater um papo e me dizer, olha, Moisés, eu vi aquela palestra lá no dia 9/9 e peguei uma coisa e fiz da minha carreira realmente algo incrível. Tem aí minhas redes sociais e eu acho que a gente reserva aí esses últimos minutos até as 9 horas para tirar alguma dúvidas responder as perguntas que vocês tenham. Tá legal? Moisés Júnior falando, muito obrigado pela sua palestra. Na realidade, para mim foi uma aula, entendeu? Você nos ensinou muito hoje. Então, eu, enquanto coordenador do curso de administração, gostaria de agradecer muito o que você fez por nós hoje, né? E abro também a palavra para o professor Renato e, na sequência, aos alunos que quiserem fazer perguntas. A gente tem até às 9 horas, então, se for uma quantidade muito grande de perguntas, a gente faz um filtro, né? E comenta com o Moisés para que ele possa nos ensinar mais um pouquinho. Renato, fique à vontade. Deixa eu abaixar o outro fone aqui. Tá me ouvindo bem, Moisés? Sim. Eu fiquei muito feliz porque
Quando eu fui fazer a sua apresentação, eu comecei pela foto da Cássia, do Nicolas, do Neto e da Mariana. E Aham. você termina a sua apresentação com a sua foto com a sua família. Eu acho que você resume bem, para mim, o que é um profissional bem-sucedido. Eu acho que quando você cita a situação do propósito, então, para mim, está muito relacionado com a sua inteligência emocional, com o seu modelo mental, com a sua cultura, com aquilo que eu acredito que muitos seus pais colocaram dentro de você no começo da sua vida, na sua formação do indivíduo Moisés. Então, acho que o Uhum. sucesso profissional tem muito a ver com a cultura que você traz do seu lar, da sua família. É lógico, tem o lado do desempenho do profissional na carreira dele, do desejo, como você colocou, de ser feliz na profissão. Mas tem muito a ver com a base familiar. Eu queria que você citasse um pouco essa questão da inteligência emocional, do modelo mental, da família, da formação cultural que o indivíduo precisa para ser um bom ser humano e um bom profissional, que é o que a gente vê em países com mais sucesso e outros países com mais dificuldade. Se você pudesse Uhum. falar um pouco sobre isso, eu ficaria grato. Legal. Posso falar sim, e eu acho que a resposta passa por talvez três grandes coisas que eu levo para minha vida. Assim, acho que a primeira coisa é muito difícil você chegar numa posição como eu estou, principalmente uma pessoa negra como eu, que estudou em escola pública e que fez de tudo para chegar onde cheguei. O primeira chave dessa resposta, eu acho que é a questão da autoestima, né? Você ter um lar onde você viveu em harmonia, com amor e que você aprendeu valores que realmente te faz pensar diferente, acho que é a primeira chave. Então, eu sou muito grato aos meus pais e mesmo não tendo condições financeiras, mas me propiciaram coisas e viver num ambiente diverso que me fez um homem forte, né? A segunda coisa, eu acho que está relacionada a liderar, né? Eu adoro liderar. E eu sei que aqui na palestra deve ter gente que está falando, meu Deus do céu, eu não me ponho para estar à frente, né? Eu, joguei basquete no clube de campo, fui armador, eu servi o tiro de guerra em Piracicaba sendo comandante de pelotão, eu fui orador da classe na IP, enfim, eu sempre gostei de estar nessas posições de liderança. Então, eu acho que tem que gostar disso, né? Tem que, porque a liderança ela te dá essa possibilidade de você lidar de forma genuína com o indivíduo, né? Tem gente que tem dificuldade, tem gente que tem facilidade, e poder viver nesse mundo, para mim, é a coisa mais bacana que existe. E o terceiro, eu acho que é gostar do novo, né? Eu não tenho problema em mudança. Minha carreira conta isso, né? Morei em diferentes lugares. Tem uma passagem em Curitiba que é muito interessante, porque quando eu fui para lá pela Craft, pela Mondelez, a sede da companhia era lá. E aí eu comprei um terreno, uma casa, a gente fez uma casa dos sonhos, assim, aquilo que a gente gostaria de fazer. Eu morei 8 meses nessa casa. E aí a companhia comprou uma outra companhia e veio para São Paulo. Então, assim, se eu fosse reclamar, eu ia falar, poxa, mas gente, não estava tudo certo para estar aqui. E eu falei, não, vamos embora. Minha mulher também, então a gente mudou e foi excelente para nós. Então, acho que essas três coisas faz com que a gente realmente tenha uma visão muito positiva da vida. Mais, Henrique, mais perguntas? acho que o Henrique estava com a mão É, levantada. Se quiser abrir também,
o áudio e perguntar, né? Então, acho que também talvez seja mais fácil. Tá. Bora, Henrique, faz a pergunta. Boa noite, Moisés. Boa noite, professores. Queria agradecer também o Moisés, primeiramente, né, pela disposição de estar conosco, né, e aos professores também proporcionar uma palestra assim para nós, né, que é tão importante. A minha pergunta para você, Moisés, no campo aberto, né, em outros países, qual foi assim a maior dificuldade sua? Porque querendo ou não, a gente tem uma formação aqui no Brasil que talvez não seja a realidade de lá, né? Que é uma área assim que eu quero, né, ir para fora e assim, beleza, você saber o inglês é uma coisa, mas você saber as técnicas de trabalho ou uma empresa de fora utiliza é muito mais complexo, sim, na minha opinião. Eu queria saber de você. Legal. É o Fernando que está falando ou é o Henrique? O Henrique, né? É o Henrique. É o Henrique. O Henrique. Fernando é que eu acho que seria a próxima pergunta, Moisés. Henrique, é a seguinte, no geral, os processos dentro das empresas multinacionais, eles são globalizados. Então, assim, forma de trabalho não é um problema. O jeito que a gente trabalha aqui é muito similar ao que se trabalha ao redor do mundo. A dificuldade que eu enfrentei, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos foi um pouco mais tranquilo, foi de se adaptar à cultura deles, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, eu trabalhei lá em 2005 a 2006. Ninguém faz como que a gente faz aqui, tipo, vamos conversar que a gente precisa resolver um negócio aqui no corredor. Não, se marca uma reunião, normalmente daqui 10 dias, aí você traz os temas, apresenta, ninguém critica, né? Aqui no Brasil, pelo menos nas empresas que eu trabalho, se apresenta um projeto, o pessoal fala, não vai funcionar, hein? Olha, você esqueceu isso, olha, você esqueceu aquilo. Então, decodificar a cultura é a dificuldade maior que eu enfrentei, né? Por exemplo, na Inglaterra ninguém faz hora extra. Realmente é verdade, o pessoal fala que dá 5 horas cai a caneta. Por quê? Porque realmente eles primam por qualidade de vida. Eu trabalho 8 horas. Se você quer que eu trabalhe hora extra, você tem que me avisar 24 horas anteriormente e aí depois a gente pode fazer. Então, toda essa questão cultural de como chegar no resultado, acho que essa foi a dificuldade maior que eu encontrei. Eu quase desisti na Inglaterra. Hoje, quando eu converso com pessoas que querem ter experiência internacional, eu falo muito sobre por que você quer, você já estudou o país, você sabe o que você vai encontrar e por aí vai. Acho que na sequência o professor Fernando gostaria de fazer uma pergunta, Fernando. Sim. Boa noite, Moisés. Prazer revê-lo. Só queria falar que o Moisés foi um aluno inquieto, né? Inquieto no sentido daquele que tem uma preocupação, agitado. Ele vai se lembrar, né? Eu dei aula de psicologia para ele, acho que no primeiro, terceiro, Sim. quarto semestre. Ele sentava próximo da porta, viu, Júlio? À direita, e muito inquieto nessa perspectiva de... Bom, atrapalhar a aula, falou o cara, assim, né? Não parava, enfim. Tava muito, né, professor? Mas isso é legal, porque é um prazer enorme poder hoje estar aqui te escutando, né? E é muito legal saber desse seu processo de crescimento, de amadurecimento, enfim, né? Você não vai se lembrar, mas conversávamos muito na sua época de estudante da Delphi. Eu tinha um amigo que trabalhava na Delphi e a gente acabou conversando. Esse amigo, hoje, ele é presidente de uma grande empresa multinacional nos Estados Unidos. Muito do seu perfil cresceu pra caramba, enfim. Mas eu teria duas questões para colocar. Uma assim, acho que a sua fala é muito precisa, mas eu acho que o Vladimir colocou uma questão que me chama a atenção, reinventar o conhecimento. E quando ele coloca isso, né, ele me provoca porque a escola, eu sempre fui acadêmico, né, eu entrei na universidade com 17 para 18 anos, sou um pouquinho mais velho,
né, e continuo nela, ela não nos dá permissão para a escola que a gente está vivendo ainda, ela ainda é um ensino muito bancário, uma concepção muito fragmentada do conhecimento, é o aluninho sentadinho, bonitinho na carteira, e que não nos permite um outro olhar. A escola de engenharia tem uma preocupação que eu acho que seria legal se a gente avançasse, de pensar em metodologias ativas, enfim. E isso talvez dificulte o aluno a entender esse mundo, né? Eu estou aqui do lado, né, com o livro de psicologia do trabalho, tentando entender essa nova dinâmica que o mundo do trabalho vem mudando. Isso é uma questão que eu queria que você pensasse um pouco para os alunos, porque eu acho que vai além da escola, né? Acho que é um pouco... Sim, sim. Né? Uma outra questão, né, é esse modelo empresarial que você coloca, como é que, eu acho que você pode nos ajudar, como é que eu penso isso? Uma coisa é trabalhar numa multinacional, legal, enfim, globalizada, mas grande parte dos nossos alunos vão trabalhar em empresas familiares da região, enfim, que tem um outro perfil. Como trazer essa discussão para o debate, né? Como trazê-la para dentro da empresa? Como é que eu vou mexer nesse processo? Não sei se deu para entender, mas ó, foi um prazer revê-lo. Sim. Obrigado, viu? Prazer, Fernando. Me dedou aí, diz que eu era inquieto na Não, aula. inquieto é legal. Eu gosto dos alunos inquietos, que questionem, enfim. Não estou falando que você era bagunceiro, era inquieto. Porque o conhecimento nos leva a essa inquietude. O Júnior me chama de inquieto, assim, né? Essa inquietude do próprio conhecimento. É isso que nos move. Eu falo que o que me move na universidade é conhecimento, essa busca maior do conhecimento, enfim. Perfeito. Acho que o Júnior quer falar alguma coisa aí. Não, continue com a conversa, eu só estou acompanhando. Fique à vontade, Moisés. Tá. Duas coisas, né, nas duas perguntas. Uma, é muito legal você trazer isso da questão da forma de ensino, né? Eu acho, Fernando, que a gente vai ser empurrado de alguma forma se a gente resistir. É que nem a pandemia, sabe? Cara, eu ficava lá discutindo com o meu presidente, não, que a gente tem que fazer home office, não, que a gente precisa fazer isso. De repente veio um negócio e falou, cara, vai lá. E aí teve que funcionar. Essa é uma coisa. Eu acho que vai acontecer um movimento nesse sentido. O segundo tema eu estou numa empresa dinamarquesa. E o método de ensino lá, eu não sei se você já viu alguma coisa, estudo, é completamente diferente, né? As crianças vão para a escola, sentam e decidem o que elas vão estudar, né? Então, isso mostra também que já existe... Bom, depois que eu conheci a Dinamarca, aí você muda completamente sua perspectiva de mundo. Gente, eu estou falando de um país, se você deixar uma carteira na praça, a carteira fica na praça. E se voltar lá, a carteira está lá, né? Eu estou falando de um país que você entra num metrô que não tem cancela e as pessoas estão paradas comprando o seu ticket. Então, eu acho que já existem modelos que a gente precisa aprender, né? Então, essa é um pouco a minha visão em relação a isso. E na pergunta das empresas familiares, eu desafio muito os nossos alunos que têm empresas, e na minha época também tinha, né? Tinha a Angelelli, tinha um monte de gente que tinha empresas familiares. Eu desafio muito vocês a duas coisas. Uma é a buscar conhecimento para empresas familiares e como é que você muda e assume essa gestão de uma forma diferente, né? Existem consultorias em São Paulo incríveis que eu posso até indicar, tá? E segundo, tenham a coragem, tenham o protagonismo de fazer mudanças nas empresas dos seus pais. Eu sei que não é fácil, eu sei que talvez você encontre resistência, gerações e tudo mais, mas eu tenho um excelente exemplo aqui em São Paulo. Eu estudei com uma pessoa que é dona da Mania de Churrasco. Uma franquia muito grande aqui em São Paulo e já está se espalhando aí no Brasil. Cara, um cara jovem e que pensa a empresa de uma forma muito moderna, até mais moderna que algumas empresas multinacionais. Então, acho que é isso. Para mim, a forma é ser protagonista, nesse sentido, buscar conhecimento e ser protagonista, mudar a forma, porque, de novo, pode ser familiar, mas essas questões que eu trouxe aqui, as mega tendências,
ela vai afetar, inclusive, as empresas familiares. Obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço, cara. Outro. Vamos nos encontrar um dia, né? Quem sabe você volta ainda Com esse certeza. ano, no final do ano. Deus quiser. Gente, eu acho que, né, Moisés, pelo teto, pela hora, 9 horas, 8h59, eu acho que estamos chegando no final. Não sei se você gostaria de fazer mais alguma fala. Na verdade, eu só queria agradecer. Acho que, poxa, é sempre um prazer poder retribuir o que eu venho obtendo com a faculdade. Eu tenho um prazer muito grande de voltar e compartilhar as coisas que eu tenho. De novo, divulgar as minhas redes aí para vocês. Vocês fiquem à vontade de me chamar. Eu ainda tenho um número de seguidores que eu consigo responder a maioria das pessoas. Então, de novo, é um prazer muito grande poder contribuir com vocês. Parabéns pelo Dia dos Administradores. Sigam firme nos seus estudos e sonhem alto. Sonhem alto. Acho que vocês têm um caminho lindo pela frente e eu espero que vocês tenham uma carreira brilhante da forma com que vocês decidirem fazer. Uma carreira brilhante não significa necessariamente ser diretor. Você pode ter uma carreira brilhante dentro daquilo que você acha que é o seu ideal. E parabéns e obrigado por me ouvir até agora. Moisés, a gente que agradece. Professor Renato, gostaria de fazer alguma fala? Eu fico muito feliz pela fala do Moisés, né? E a gente entender que o novo profissional não é um novo trabalho, é um novo profissional, uma nova sociedade, uma nova cultura. A gente precisa compreender que o nosso mundo está mudando. Eu acho que a pandemia veio até ajudar a esse mundo se atualizar um pouquinho mais rápido. E eu fico feliz de ter a oportunidade de trazer uma pessoa que está vivendo essas transformações, que é o Moisés, poder falar um pouco para os nossos futuros profissionais, né, que estão em formação. E eu realmente acredito que nós vamos ter que mudar a nossa cultura muito rapidamente para podermos sobreviver. É uma questão profissional, mas também é uma questão cultural. Precisamos mudar a nossa sociedade, nosso jeito de agir, de responder. Você citou muito a questão da Dinamarca, né? Eu fiquei muito feliz quando estudei algumas coisas sobre o país e é realmente uma outra sociedade, um outro modelo. Você teve essa experiência e eu fico muito feliz de você trazer tudo isso para a gente aqui. Muito obrigado por essa sua live neste Dia do Administrador. Estou muito feliz. Muito obrigado. Valeu, Renato. Moisés, então, de coração, muito obrigado. Eu estou acompanhando o chat aqui e o que eu percebo é uma colocação muito bacana. Nós tivemos uma aula hoje. Então, de coração mesmo, em nome da Fundação Municipal de Ensino, da Escola de Engenharia de Piracicaba e do curso de Administração, eu agradeço o seu tempo e o que você nos ensinou hoje. De coração mesmo, muito obrigado por tudo que você fez pela gente, né? Vamos dar um jeito de nós nos encontrarmos. Tenho certeza que as cobranças depois vão ser por uma palestra presencial. Então, muito obrigado mesmo, foi um show, foi uma aula e a gente só tem que agradecer o que você fez pela gente, viu? Muito obrigado. Obrigado, Júnior, obrigado, pessoal.